Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, sabadão aí com muitos jogos interessantes, tá galera? No total aqui eu separei 11 jogos para a gente analisar juntos, e no final do vídeo vou deixar bilhete pronto, bilhete de alavancagem, e vai ter também o nosso bingo para essa rodada de sabadão, tá? Então confere até o final aí que vai ter aí muitos bilhetes para vocês nessa rodada, fechou? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, tá? Lembrando que o like é de graça, é uma forma de gratidão pelo conteúdo que eu ofereço diariamente aqui para vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá show, galera? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos desse sabadão. A gente vai ter campeonato inglês Premier League, campeonato alemão Bundesliga, vamos ter também Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra, campeonato holandês, né, a primeira divisão, Eredivisie, vamos ter campeonato da Turquia, campeonato espanhol na Liga, campeonato dos Estados Unidos, campeonato francês e Brasileirão Série A. Então a gente vai ter muitos jogos interessantes nessa rodada, né? Vamos começar falando do primeiro jogo aqui, que começa cedo, né? 9h30 da manhã a gente tem aqui Premier League, rodada 15. Vamos ter o Aston Villa jogando em casa contra o Arsenal, né? Líder do campeonato. A gente vai ver que o Aston Villa vai fazendo uma boa campanha, 24 vitórias seguidas, está em terceiro lugar com 27 pontos. E do outro lado a gente tem um Arsenal que é líder do campeonato com 33 pontos, fazendo uma campanha muito boa nesse início. No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver 2 vitórias do Arsenal, 2 vitórias do Aston Villa e um empate, né? Então assim, querendo ou não, tem um equilíbrio, e o futebol apresentado pelo Aston Villa recentemente é muito bom, tanto é que a equipe vem de 5 vitórias seguidas, contando Premier League e Liga Europa, né? Então tem que ficar de olho aí nesse Aston Villa que não é bobo. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Arsenal, né? Acredito que a Arsenal vai levar melhor aí nesse confronto, mas não seria surpresa terminar empatado também, tá? Agora, próximo jogo, o campeonato alemão Bundesliga, 11h30 da manhã a gente tem aqui o Stuttgart jogando em casa contra o Bayern de Munique. Jogo válido pela rodada 13, e a gente vai ver até o momento o Bayern de Munique líder do campeonato, única equipe que ainda não perdeu, né? São 34 pontos até o momento. Líder isolado, né? E o Stuttgart que está aqui em sexto lugar, né? O time da casa aí com 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. É uma equipe que tem um ataque bem efetivo, porém uma defesa bem vazada, né? A gente vai ver confronto direto, né? Confronto direto aqui, Bayern de Munique venceu 4 vezes, Stuttgart venceu 1, e como vocês podem ver, os últimos 5 jogos sempre batendo mais de 2 gols e meio na partida. Então é um mercado ótimo para a gente estar analisando. Vitória do Bayern tá pagando 1,55, é uma odd boa, tá, galera? Acredito que mesmo jogando fora de casa, o Bayern de Munique tem favoritismo. E a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Bayern de Munique. Agora vamos aqui para mais um jogo do campeonato inglês Premier League. Vamos ter aqui o Manchester City jogando em casa contra o Sunderland. Meio-dia esse jogo, né? E a gente vai ver, né? Até o momento aí o time do Manchester City vice-colocado aí com 28 pontos, vem de 2 vitórias seguidas. No total aí são 4 vitórias e 1 derrota na Premier League nesses últimos 5 jogos, né? Então vai fazendo uma boa campanha, vai tentar aí tirar essa liderança do Arsenal, não nessa rodada, mas para frente, né? E com isso aí precisa vencer esse jogo em casa, né? Vai pegar o Sunderland, que é uma equipezinha chata, né? É uma equipe aí que vem surpreendendo, fazendo bons jogos. Até o momento está aqui em sexto lugar com 23 pontos. São 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aqui 5 vitórias do Manchester City, né? Então favoritismo total para o time da casa vencer. Tá pagando a odd de 1,25, 1,29. Para fazer uma duplinha de bilhete é interessante, né? Pegar essa odd aí de 1,29, né? Na minha opinião vale a pena. Mas aqui a gente vai estar pegando, galera, a dica casa menos um handicap asiático, né? Para o Manchester City vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Manchester City. Talvez um 3-0. Agora vamos aqui para a Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra. A gente vai ter o Ipswich jogando em casa contra o Coventry. Esse jogo que acontece meio-dia, válido pela rodada 19. E a gente vai ver, né, o visitante aí, o Coventry, líder do campeonato de forma isolada, 43 pontos, né? Pelo caminhar aí da campanha que o time vem apresentando, né? São 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota, né? O melhor time assim com
com, no caso, mais vitória, né, no campeonato. O segundo, por exemplo, tem 9 vitórias, né? Então, assim, diferença de 4 vitórias aí do Coventry, que vai fazendo uma campanha assim, excelente, né? São 10 pontos de diferença aí pro segundo colocado, que é o Middlesbrough. E do outro lado a gente tem o time da casa, que é o Ipswich, que tá em 7º lugar, que vai tentar também pelo menos ir pros playoffs aí dessa Championship, né? Tá com 28 pontos. São 7 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 30 gols marcados, 19 gols sofridos. E a gente vai ter aí 2 ótimos ataques, né? Principalmente o Coventry, que é o melhor ataque do campeonato. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, são 3 vitórias do Ipswich e 2 vitórias do Coventry, né? Só que é aquilo, né? Como a gente está falando de momento, o momento é bem favorável aí para o Coventry até mesmo conseguir uma vitória fora de casa. Mas a gente vai pegar aqui a primeira opção, galera, dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Coventry. Agora vamos para o campeonato holandês, né? A Eredivisie aí, a primeira divisão, vamos ter o Heerenveen contra o PSV. Jogo que acontece meio-dia e meio. A gente vai dar uma olhada na classificação aí. PSV líder do campeonato de forma isolada, né? São 12 vitórias, um empate e uma derrota, somando 37 pontos, né? Tem 6 pontos de vantagem aí pro vice-líder, que é o Feyenoord. E do outro lado a gente tem o time da casa aí, o Heerenveen, que tá aqui em 10º lugar com 17 pontos, né? É uma equipe que tem 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o PSV venceu 3 vezes, o Heerenveen venceu uma e teve um empate, né? Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o PSV. Agora vamos aqui para o campeonato da Turquia, Superliga. A gente vai ter aqui a rodada 15 e vamos ter o Başakşehir jogando em casa contra o Fenerbahçe. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde. A gente vai ver até o momento aí na classificação o Fenerbahçe, aí, o visitante, é vice-líder do campeonato com 32 pontos. Pode chegar a 35, ficar apenas um ponto atrás do Galatasaray, que venceu nessa rodada, né? Venceu no finalzinho, né? Tava 2-2 e acabou marcando no finalzinho ali o 3-2, dando a vitória aí pro Galatasaray, né? Então o Fenerbahçe tem que vencer mais do que nunca aí nesse confronto aí contra o Başakşehir para não deixar o Galatasaray se isolar mais ainda na liderança, né? O Başakşehir, por sua vez, está em 9º lugar com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. É uma equipe que oscila bastante, né? E se a gente for pegar aqui o confronto direto, galera, a gente vai ver que o Fenerbahçe venceu os últimos 5 jogos, né? Então, favoritismo total aí pro visitante. Aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica ambos marcam, tá? E a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Fenerbahçe. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol, La Liga. A gente vai ter aqui o Campeonato Espanhol, o jogo entre Real Betis, que joga em casa, contra o Barcelona. 2h30 da tarde esse jogo, válido aí pela rodada 15. E a gente vai ver, né? Barcelona líder do campeonato aí, com 37 pontos, né? Acabou pegando a liderança aí por conta dos 3 empates que teve seguido aí o Real Madrid, né? Na última rodada acabou vencendo o Bilbao, mas ainda continua um ponto atrás aí do seu rival Barcelona, né? O Barcelona aí vai tentar vencer mais uma, para se garantir mais uma vez aí, mais uma rodada, né? Na liderança do campeonato. O Real Betis, que é o time da casa, está com 24 pontos, vai tentar aí vencer esse jogo para chegar a 27, não se distanciar do grupo dos 4 melhores, né? E precisa mais do que nunca dessa vitória diante do Barcelona, que cá entre nós não vai ser nada fácil. Os últimos 5 jogos do confronto direto, 3 vitórias do Barcelona e 2 empates, né? E a maioria dos jogos aí costumam bater, ambos marcam, tá, galera? Pelo menos dos últimos 5 jogos aí, os 4 jogos mais recentes bateu, ambos marcam nesse confronto, né? E na minha opinião, é uma dica muito boa aí para Real Betis e Barcelona, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Barcelona. Agora vamos aqui para mais um jogo do campeonato inglês. Vamos ter o Leeds United contra o Liverpool, 2h30 da tarde esse jogo. A gente vai ver aqui na classificação até o momento, o Liverpool não está nada bem, né? O Liverpool com 22 pontos, porém se vencer ele já entra no grupo aqui dos 4 melhores, né? Entra no G4, né? Porém tem as outras equipes que vão jogar nessa rodada também, que é o caso de Chelsea, Aston Villa, Crystal Palace. Então assim, Liverpool precisa mais do que nunca dessa vitória fora de casa aí para poder subir na tabela, né? Começou o campeonato muito mal, tem oscilado bastante, mas do outro lado a gente tem o time da casa que é o Leeds, né? Que vinha de uma sequência horrível, né? 4 derrotas seguidas e acabou vencendo na última rodada o Chelsea, surpreendeu o Chelsea e venceu por 3-1.
Então tem que ficar ligado nisso aí, querendo ou não, isso aí vai dar uma motivação pro Leeds tentar arrancar mais uma vitória contra time grande, né? A gente vai ver confronto direto aqui, são 3 vitórias do Liverpool, uma vitória do Leeds e um empate. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Liverpool. Agora vamos aqui para o Campeonato dos Estados Unidos, MLS, vamos ter aqui a grande final entre Inter Miami e Vancouver. Esse jogo que acontece aí 4h30 da tarde, é um jogo que promete ser interessante para gols, né? Especialmente que no confronto direto o Inter Miami não costuma levar melhor aí não, tá? Vou mostrar aqui para vocês inicialmente 5 jogos do Inter Miami, né? Conquistou 4 vitórias e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Vancouver, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No confronto direto, galera, são 2 vitórias do Vancouver e uma vitória do Inter Miami, né? Então, como eu falei aí, essa equipe do Vancouver tem sido uma pedra no sapato aí do Inter Miami de Lionel Messi, Suárez e companhia. Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence, né? Inter Miami para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Inter Miami. Agora vamos aqui para o campeonato francês, Ligue 1, vamos ter aqui o PSG contra o Rennes. 5 horas da tarde esse jogo, né? 5h05, né? Para ser mais exato. E a gente vai ver aqui na classificação, né? O PSG, vice-líder do campeonato, né? Acabou perdendo a liderança aí por conta da derrota contra o Mônaco, né? No clássico. E com isso viu o Lens, né? O Lens aí fazendo uma ótima campanha nesse início aí. Acabou pegando a liderança, né? Venceu o seu último jogo aí contra o Angers por 2-1 e pegou a liderança aí com 31 pontos, né? Então o PSG vai tentar buscar aí essa vitória diante do Rennes para voltar para a liderança, e tem que torcer para o tropeço do Lens, que joga fora de casa contra o Nantes, né? O Rennes, por sua vez, aí vem de 4 vitórias seguidas, está numa sequência muito boa, acabou subindo na tabela aí, pegando a 5ª posição com 24 pontos. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, são 4 vitórias do PSG e um empate, né? Então assim, PSG costuma levar melhor nesse confronto, né? Só que tem que ficar ligado que essa sequência do Rennes aí é muito boa. Aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o PSG. Agora vamos aqui para mais um jogo, né? Nosso último jogo da nossa grade aqui vai ser aí a grande última rodada do Brasileirão Série A, Flamengo já campeão. Tudo já resolvido entre essas duas equipes, né? Mirassol e Flamengo, 6h30 da tarde. Na classificação a gente vai ver aí, nessa última rodada aí, Mirassol já está classificado para a Copa Libertadores, fase de grupo, tá, galera? Não pegou nem repescado não, já pegou logo fase de grupo. Que campanha maravilhosa aí do Mirassol. E do outro lado a gente tem o Flamengo, já campeão antecipado, já classificado para Libertadores, campeão da Libertadores também. Então, assim, temporada acabou, né? Assim, entre aspas, no Brasileirão, acabou pro Flamengo. O Flamengo deve colocar aí reservas, deve colocar aí a molecada para jogar, até mesmo para dar rodagem. E o Mirassol aí vai tentar permanecer com a invencibilidade em casa, né? O Mirassol que não perdeu jogando no seu estádio, né? Então vai tentar terminar a temporada aí com chave de ouro e também comemorar diante de sua torcida aí essa grande campanha que fez. Os últimos 5 jogos do Mirassol, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Flamengo, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto teve apenas o jogo do primeiro turno, onde o Flamengo venceu por 2-1 no Maracanã, né? Então, assim, tem tudo para ser um jogo, querendo ou não, favorável para o Mirassol vencer, tá, galera? Se o Flamengo entrar com os reservas aí, Mirassol entra como favorito. Tá pagando uma odd de 1,32, só para vocês terem uma noção, e uma odd de 11 para o Flamengo vencer, que deve colocar aí os reservas, né? Então aqui, galera, a primeira opção a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence, né? Mirassol para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Mirassol. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nesse sabadão, né? E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo. Inicialmente a gente vai ter o bilhete da rodada, logo em seguida a alavancagem, no último aí é o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada de sábado ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui de sabadão, né? A gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo, campeonato alemão, Stuttgart contra o Bayern de Munique. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, campeonato espanhol, Real Betis contra o Barcelona. A gente pegou aqui mais de meio gol no primeiro tempo. E o terceiro jogo, Inter Miami contra o Vancouver, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo também. No final a gente teve uma odd de 2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green.
Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera. Ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também. O primeiro jogo aqui, Manchester City e Sunderland, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, campeonato holandês, Heerenveen contra o PSV. A gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. E o terceiro jogo, o Brasileirão, jogo entre Mirassol e Flamengo, a gente colocou aqui o Mirassol para marcar 2 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,55, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$155,11. Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando para vocês, galera, o nosso bingo, tá? E o super bingo desse sabadão ficou assim, ó. A gente pegou aqui 5 jogos no nosso super bingo. O primeiro jogo, Manchester City Sunderland, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida, né? Jogo ótimo aí para bater 3 gols ou mais. Aí o segundo jogo, Campeonato Inglês Segunda Divisão, Championship, né? Jogo entre Ipswich e Coventry. A gente colocou aqui ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes. Aí o terceiro jogo aqui, Campeonato Espanhol, Real Betis e Barcelona. A gente pegou também um ambos marcam, na minha opinião é ótimo para bater gol das duas equipes. E o quarto jogo aqui, Inter Miami e Vancouver, né, pela final aí da MLS, né, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o nosso quinto e último jogo aqui do bingo, jogo entre Paris Saint-Germain e Rennes, né, campeonato francês, a gente colocou vitória do Paris Saint-Germain, né, vitória do PSG. No final a gente teve uma odd aqui, galera, de 6,4. A gente apostou aqui R$50, né? Eu particularmente botei R$50 para ter um retorno potencial de R$326,61. Esse daqui é o nosso bingo da rodada. Lembrando que esse bingo foi feito lá na Estrela Bet, né? E eu vou estar deixando o link do bingo aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Vai estar aí no comentário aí. Aí é só você clicar nesse link, você já vai direto pro bilhete pronto, não precisa ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, né? Já vai estar prontinho. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada, tá? Lembrando, se você não tem conta lá na Estrela Bet, já aproveita e clica nesse link aí na descrição, no comentário, né? E faça seu cadastro lá na Estrela Bet. Aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bingo da rodada, que ficou muito top por sinal, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes que eu deixei aí para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante, tá? Principalmente sugestão de vídeo novo, deixa aí qual o vídeo que você gostaria de ver aqui no canal BetGreen, que eu vou estar atendendo aí a pedidos, tá show? E lembrando também que quem puder compartilhar o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, vai me ajudar demais e eu vou ficar muito agradecido. Enfim, galera, um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!